Fevereiro muda completamente o tom desse início de ano. E se tu não entende essa mudança de vibração, pode acabar reagindo errado a ela. Eu sou Carol Dariva, numeróloga, taróloga e mentora de mulheres. Te inscreve aqui no canal para entender como os números e os arquétipos influenciam a tua vida e como aplicar essas energias na vida real. Janeiro foi um mês 2 dentro de um ano 1, uma vibração que combinou a euforia de um novo ciclo com a necessidade de ajuste, de observação, sensibilidade e leitura do ambiente. Foi um mês onde muita gente sentiu mais do que agiu. Fevereiro entra com a energia 3 dentro desse ano 1 e isso muda tudo. A energia 3 tira o ano do campo interno e joga para fora. Agora, o que estava sendo sentido começa a ser dito, mostrado e exposto. E quem não organizou as emoções em janeiro tende a se expressar mal em fevereiro. Quem não refletiu sobre as mudanças e decisões necessárias pode se ver de mãos atadas ou pode acabar aí chutando o balde e se arrependendo depois. E isso vale para conversas, decisões, redes sociais, trabalho e relacionamentos. Vamos entender melhor então essa energia de fevereiro para que a gente possa ter um bom mês. A vibração 3 fala de expressão, de comunicação, de criatividade, de beleza, autoestima, de viver com leveza e prazer, de interação social, de amadurecimento e de crescimento, tanto no trabalho como na vida pessoal. Mas, em desequilíbrio, esse 3 também fala de dispersão, de descuido, de despreparo, de exagero emocional, de excessos de todos os tipos, impulsividade, superficialidade e irresponsabilidade. No Brasil temos o carnaval, portanto, cuidado com esses aspectos negativos que afetam não só o corpo, mas também o espiritual. É um mês em que as pessoas falam mais, se mostram mais, querem ser vistas, reconhecidas e validadas. Por isso, fevereiro não é um mês neutro. O 3 amplifica tudo, o bom e o ruim. O que vamos ampliar na nossa vida é responsabilidade de cada um de nós. Fevereiro favorece conversas importantes, negociações, compra, venda, divulgação de projetos, criatividade, comunicação, redes sociais, gravidez, todo tipo de ação voltada para o crescimento pessoal e profissional e atividades terapêuticas voltadas à autoestima, a reposicionamento e retomada de prazer pela vida. É um mês excelente para colocar as tuas ideias no mundo, desde que, claro, elas tenham sido pensadas antes. E os pontos negativos que esse 3 pode ativar? O problema do 3 é quando a pessoa fala antes de entender o que sente e age por impulso e sem clareza ou planejamento. A energia de fevereiro pode gerar conflitos por palavras mal colocadas, promessas que não serão cumpridas, excesso de expectativas, necessidade de atenção, decisões impulsivas, dispersão, falta de responsabilidade, muito oba-oba. Muita gente vai confundir expressão com impulsividade e irresponsabilidade. O que fazer então em fevereiro? Foque em comunicação consciente. Não é sobre falar mais, é sobre falar melhor. Use fevereiro para alinhar expectativas, mostrar projetos que já têm base, se posicionar com mais clareza, criar pontes, negociar e desenvolver projetos e relações de valor e praticar a autoestima saudável. O que evitar? Evite reagir emocionalmente, se explicar demais, entrar em jogos de ego, prometer mais do que pode entregar, começar muitas coisas ao mesmo tempo e ficar na superficialidade. O 3 cobra maturidade emocional. Quem não tem, acaba pagando o preço. E quais são os impactos dessa vibração 3 a impossíveis acontecimentos no mundo? Coletivamente, fevereiro pode trazer aumentos de discursos, pronunciamentos, debates, propagação de notícias, às vezes para gerar caos, informações desencontradas, exposição ainda maior de fatos que estavam velados. Nada fica escondido num mês 3. Então, se o ano 1 já começou com muita coisa sendo exposta, principalmente aí nas últimas semanas de janeiro, aquilo que estava sendo velado, escondido, rolando ali nos bastidores,
tudo isso deve ganhar mais visibilidade ainda em fevereiro. Na vida pessoal, fevereiro te pergunta: como tu está te comunicando com o mundo? E principalmente, tu está sendo verdadeiro, verdadeira, ou está performando aí para ser aceito? Como eu mencionei antes, o 3 é um multiplicador de coisas boas ou de desafios, dependendo de como tu estás vivendo o teu projeto de vida. No aspecto pessoal, é importante lembrar que o 3 é a vibração coletiva do mês, assim como o 1 é a vibração coletiva do ano. Mas tu vai viver a própria vibração do teu ano e do teu mês pessoal. E essas energias precisam ser vividas em equilíbrio para que tu tenhas bons resultados e metas alcançadas. E para saber tudo sobre o teu ano e mês pessoal, eu te convido a conhecer o DSA, Decodifique o Seu Ano. O link está na descrição aqui do vídeo. Ou, se preferir, agende aí o seu atendimento comigo. E vamos ver agora os arcanos do mês. O pendurado mostra que fevereiro ainda carrega ajustes internos. Não é um mês de agir sem consciência. Ele pede mudança de perspectiva. Tu não avança repetindo o mesmo ponto de vista e fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. Para crescer e alcançar metas, sacrifícios e escolhas precisarão ser feitas. Já a Imperatriz reforça a nossa criatividade, o nosso valor pessoal, fertilidade física, incluindo gravidez, e fertilidade de ideias, autoestima e prosperidade. Mas ela só entra no positivo quando o pendurado foi respeitado. Ou seja, quem não revisa os padrões internos e não tem clareza sobre onde está colocando a sua energia, o que está alimentando na sua vida, acaba repetindo erros e multiplicando desafios. Agora vamos para os conselhos aí dos nossos arcanos menores. 3 de copas diz: comemore as suas conquistas, divirta-se, mas cuidado com os excessos e com as ilusões. Nem todo convite precisa ser aceito. O 3 de ouros diz: construa com constância e responsabilidade, menos improviso e mais estrutura. Já o 3 de espadas diz: conflitos podem sair do pensamento pela palavra. Em algumas ocasiões, o silêncio pode ser mais sábio do que ter que se explicar depois. Cuidado também com desilusões e sentimentos de raiva, de mágoa. Cuide de si e não tome decisões emocionais. E o 3 de paus diz: olhe para frente, mas olhe com estratégia. Planejar é diferente de sonhar sem base, sem direção clara. Se tu quiser entender como as energias dos números se manifestam na tua vida ao longo do ano, o link do programa Decodifique o Seu Ano está na descrição. Ano pessoal, meses e meditações guiadas para liberar emoções específicas. E se tu tá assistindo esse vídeo antes do dia 11 de fevereiro, participe da nossa limpeza energética coletiva do portal 11/2. Inscrições pelo WhatsApp, o link também está na descrição. E a qualquer momento, se tu sentir que está confusa sobre decisões, relações ou trabalho, pode agendar uma sessão de direção comigo. Fevereiro não é um mês para se esconder, mas também não é um mês para agir assim sem consciência. Expressão sem clareza vira ruído. Criatividade sem estrutura vira frustração. Eu te desejo um ótimo mês, te agradeço por estar aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!